de agosto de 2005. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Mas se o senhor quiser votar, se quiser ir na Câmara Municipal para a gente providenciar essa comissão, podemos reavaliar isso aí. Tá certo? 3 minutos. Eu peço 3 minutos, porque senão não dá para as pessoas, né, os companheiros se manifestarem. Algumas observações que eu tenho que fazer. O promotor ali já citou algumas, mas apenas para reforçar. Uma delas é com relação à faixa exclusiva que a Manso falou, né? Como ele disse, nós temos aqui, Aracaju foi planejado, parece que para andar de bicicleta. Então nós temos vias aqui que, se for colocar a faixa exclusiva para ônibus, faixa exclusiva para moto, faixa exclusiva para bicicleta, a gente vai ter que andar a pé. De carro você não anda, né? E outra coisa também que chama a atenção é como você colocar a faixa exclusiva com um serviço de ônibus precário como nós temos. Primeiro, que não tem cumprimento de horário. Segundo, são ônibus fuçado mesmo. Eu não sei, Amâncio, eu vou fazer um comentário aqui que eu ouvi. O comentário, digo, já que eu vou para lá, eu vou trazer. Eu tomei conhecimento de que alguns ônibus novos que foram entregues às empresas, né, principalmente a VCA, alguns deles foram transferidos para Salvador. Quer dizer, como Salvador tem uma exigência, se eu não me engano, de 6 anos de vida útil, o Aracaju tem de 60 anos de vida útil, né? Porque tem ônibus aí que a gente pega que no inverno tem que colocar o guarda-chuva dentro do ônibus, porque senão a gente se molha. Isso é uma realidade. Eu fui por muitos anos usuário de ônibus, e o único ônibus que eu vi ter um horáriozinho foi quando foi implantada aquela linha Ligeirinho ali no Augusto Franco, que se dava até um cartãozinho que você sabia que 10 horas passava um, 10h20 passava outro. Hoje você não tem, né? Principalmente no horário de pico você tem aí pessoas saindo pela janela, e quando não é horário de pico você tem uma coisa muito agravante. Como os terminais são explorados por empresas de ônibus, o dia, por exemplo, não sei, o dia é a Progresso, a Atalaia é a Rally. Então, dependendo do horário, o motorista que vem ali, que não é da empresa que explora o ônibus, ele reduz a velocidade para que o ônibus da empresa que explora aquele negócio passe por ele, encha no terminal e sai, e ele passa no terminal, não tem ninguém para ele pegar a pessoa lá na frente. Isso acontece, não é de hoje, é diariamente. Há também a falta de respeito com o passageiro. Você entra, o ônibus está cheio, a pessoa muitas vezes arranca, a pessoa está subindo, freia, não está nem preocupado. Eu acho que você deve arrancar ou sair do ônibus depois que os passageiros estiverem sentados. Não há esse respeito. E se você reclamar, o motorista diz, está achando ruim, pega um táxi. A resposta é perfeita, né? Está achando ruim, pega um táxi. Se você der a mão fora do ponto, na maioria das vezes não para. Mas se for uma garotinha de short, com a perninha bonitinha, de sainha, ele para antes de você levantar a mão. Né? Aí, como é que se diz? A cordialidade acima de tudo. Né? Isso é coisa que a gente vê normal. Outra coisa que a gente tem visto aqui são a questão dos semáforos, né? Nós temos a Barão de Maruim ali, que deve ter uns 6 semáforos, né? Mais ou menos isso. Uns 6, né? 7 semáforos, né? Aí você entra na Barão, esse aqui abre, o de lá fecha. De repente o de lá abre, o outro fecha. Aí faltou energia. Falta energia todo dia em Aracaju? Você tem um sistema computadorizado, você pode botar qualquer esquema que tem. Botaram 2 novos aqui no Shopping Rio Mar, né? Diz que para facilitar. Quando um abre, o outro fecha. Aí perfeito, você facilita, né? Você quer que o sistema flua o melhor possível. Um abre, outro fecha. Um abre, outro fecha. Na Barão de Maruim, que você deveria passar 3 minutos, você passa 30. Ô, Manuel, calma, tenha fé em Deus. Toma uma aguazinha, vá, por favor. Outra questão que o promotor falou ali, dê só um tempinho, mais rapidozinho. Como você planejar uma cidade para o fluxo de transporte,
Nós temos o centro da cidade que ele é caótico porque você não tem vias largas, né? Se construiu recentemente ali aquela via Pedro Valadares do Jardim, estreitinha. Aracaju não tem outra alternativa, é crescer a zona de expansão. A minha pergunta é, já existe área reservada, ou o município tem projeto de indenizar áreas para que amanhã você tenha avenidas largas? Ou vai acontecer na zona de expansão, que está acontecendo hoje na cidade? Porque os condomínios fechados estão tomando conta. Então, se o município, se a prefeitura não prevê para já deixar área de alargamento para as novas avenidas, nós vamos ter na zona de expansão que nós temos na cidade. Você vai aqui em Salvador pertinho, você tem a paralela ali, que quando foi construída tinha 3 pistas, hoje tem 5, ainda tem um canteiro que não tem tamanho. Mas Aracaju foi concebida como província e os administradores continuaram concebendo Aracaju como província. São ruas de 5 metros, no metro tem rua que só passa um carro. Se o outro quiser passar, você tem que chamar o vizinho e pedir para ele tirar, senão você não passa. Então, essa seria uma preocupação. A outra, só para concluir, só para dar um exemplo de como a coisa funciona, que o promotor falou ali, você tem uma academia aqui na rua da frente que a pessoa tirou a metade da calçada para botar estacionamento e ninguém fez nada e está lá do mesmo jeito. Tem prédios aí sendo construídos que a calçada é de 1,5 m, e se você reclamar, mas o dono do prédio tem direito, porque eu não sei qual é a concepção que tem de que as coisas para as grandes empresas funcionam. Eu vou dar só, concluindo a última parte, presidente. Eu lembro que quando eu sou jornalista político, mas eu já fiz jornalista em termos de cidade. Me deu a curiosidade porque você tem postos de gasolina vizinho a colégios. Então eu fui buscar saber por que isso. Existia uma lei que nem o sindicato dos postos de gasolina tinha conhecimento, que você tinha que ter uma distância mínima de 100 metros de um posto de gasolina, para qualquer área de aglomeração. Eu procurei saber como é que aquele posto, aqui na Rio de Janeiro tem um que no fundo tem um colégio, aquele ali vizinho à escola normal também tem menos de 100 metros. O sindicato não sabia, o corpo do bombeiro não sabia, a defesa civil não sabia. Como é que isso aconteceu? Eu fiz a matéria, depois que eu fiz a matéria, eu não sei porque cargas d'água, apareceu um projeto de lei na Câmara que reduziu de 100 para 50 metros. Antes era 100, mas apareceu um projeto reduzindo de 100 para 50 metros. Então hoje você, para construir um posto de gasolina, tem que ter 50 metros de distância de qualquer espaço de aglomeração. O que não é cumprido porque aquele terminal da Atalaia, tem um posto de gasolina que é vizinho, tem menos de 50 metros. Mas a lei diz que tem que ser 50 metros. Mas vai lá que tem aquele da Atalaia, aquele Texaco, ele tem menos de 50 metros. Como você tem aqui perto de São Paulo, e por aí vai, eu não sei por carga d'água se fecha tanto os olhos. Obrigado. Por exemplo, agora nós temos Fábio Meirelles. Fábio Meirelles, fica à vontade, 3 minutos. Não é? Boa noite a todos e a todas. A princípio, na fala do companheiro aqui, essa pessoa que está conduzindo o ônibus, muitas das vezes, ele tem um horário estipulado. E muitas das vezes, ele tem, para cumprir o horário, infelizmente, ele faz muitas bobagens, infelizmente. Mas, infelizmente, a culpa muitas das vezes é aquele que estipula o horário, a via tem dificuldade de transitar, né? E aquele pai de família que está conduzindo, infelizmente, é culpado. Mas, aproveitando a fala do representante do Ministério Público, o espaço do pedestre é sagrado. Realmente ele tinha que ser sagrado, mas não é. Basta nós andarmos na Avenida Euclides Figueiredo, para nós vermos que ali tem diversas carcaças de carros ali, de veículos ali, que impedem, na verdade, os pedestres transitar ali, né? Isso é de muito tempo, isso eu acredito que não precisa de um plano diretor para que se tire aquilo ali. Não é necessário, né? Na verdade, é necessário olhar com os bons olhos, né? Debruçar nesse caso aí, dizer, peraí, vamos acabar com isso aqui. Porque as pessoas transitam naquela via apertada ali, né, por si só, apertadíssima, ficam ali, ó, com carros. Nós passamos ali pela Avenida Benjamin Constant e a Avenida Carlos Marques ali. Não existe calçada. Onde as pessoas vão transitar? Transitam no meio de carroça, carros, cavalos. Eu transito lá todos os dias. Eu tenho que muitas das vezes parar o carro para a pessoa passar. Né? Isso não é preciso um plano diretor para isso. É olhar com carinho para a população. Mas já que está o plano diretor aí, por favor, vamos
dar uma atenção maior, essas questões estão mínimas. Porque a Avenida Euclides Figueiredo, vocês podem observar, se vocês passam ali, muitas das vezes, olha lá, carcaças e carcaças de carros ali que não servem para nada mais e ficam ali de dia a noite ali. Nós passamos de dia a noite e não se tira aquilo ali. Então, pessoal, é importante o plano diretor, né? Nós estamos aqui para isso, infelizmente são poucas as pessoas que estão aqui representando a população, para que cobre nesse momento tão importante, mas eu que me faço aqui presente, como diversos amigos aqui, eu cobro, por favor, para que se olhe direitinho para o pessoal da Zona Norte de Aracaju, que vão lá, que na Avenida Carlos Marques, do início ao fim, não existe calçada. Eu quero agradecer a vocês e parabenizar e boa noite para a participação de todos. Muito obrigado. É importante registrar, meu amigo, que muitas vezes, sua parte, às vezes não cumpre. Não é só nessa área, não, em outras áreas, inclusive. Existe a lei, um executivo, às vezes, por falta de condições ou por falta de estrutura, não cumpre a lei. Aí acontece isso que acontece na Avenida Euclides Figueiredo, porque realmente não precisa de plano diretor para dar direito ao pedestre e à calçada, porque o nome já é passeio. Passeio é lugar de passear, não é? Não é lugar de carro. Mas, infelizmente, a gente tem a Pedro Calazans, que tem aqueles problemas que você já conhece, e outras ruas de Aracaju. E o executivo, às vezes, não age. Quando age, existe uma revolta muito grande contra a administração municipal. É preciso que a gente crie uma consciência e agir com rigidez baseada na lei. Muito bem, é verdade. Eu quero convidar agora o companheiro José Carlos Oliveira, estudante da UFS, Arquitetura e Urbanismo. Seja bem-vindo aqui, Zé Carlos, fica à vontade, fica à disposição, 3 minutos, para que a gente dê espaço para outras pessoas se manifestarem. Mas fique tranquilo e calmo. Como estudante ainda, no 4º período, mas é uma questão que já me preocupava, mesmo antes de ingressar na universidade, nesse curso, é a questão da estrutura da cidade. E percebe-se que Aracaju ela tem diversas deficiências, e dentre as quais a gente poderia citar, e já foi citado aqui por diversas vezes, é a questão do trânsito. E se falar de mobilidade, se fala ao mesmo tempo de segurança. E a gente não vê segurança no trânsito de Aracaju, seja para os próprios motoristas, seja para os próprios pedestres. Então, acho que a gente não tem que pensar numa cidade apenas para 10 anos, para 20 anos, mas para 50 anos. Porque, sinceramente, esse bairro Jardins, ele foi construído sob a ótica de interesse de construtoras, e não sob a ótica do interesse da coletividade. Para citar como exemplo, nós não temos nenhuma artéria em Aracaju que possa se dizer, essa artéria aqui dá segurança a motorista e a pedestre. Se construiu um viaduto com deficiências notórias, que é aquele ali do Terminal Dia. Você sai dali e esbarra a 100 metros. E olhe lá. Então, a gente tem uma sociedade, o capitalismo, ele por não ser uma sociedade planificada, ele na verdade envereda por anarquia em todas as suas formas de produção. E nós temos consequências. E é costume se ouvir falar em atacar os efeitos e não a causa. Então, por exemplo, nós temos artérias que poderiam ser transformadas em via única. Não tão somente construir novas avenidas, mas se pensar em avenidas que dê fluidez ao trânsito e dê segurança ao pedestre. Não se tem passarelas em Aracaju. Já tivemos diversos acidentes aqui, me parece que o Samarone está por aqui ou não? Acidentes repetidas vezes, por exemplo, ali em frente ao Extra. Não se tem uma passarela naquele local. Então é preciso se ver Aracaju. E por isso eu estou num curso que tem que ser, ele se preocupa com o espaço, tem que se preocupar também com o ser humano, o bem-estar das pessoas. Então, a minha ideia seria pensar em Aracaju com avenidas largas. Se aquelas que existem hoje não estão mais sendo alvo de possíveis alargamentos, seja pelas construtoras, seja pelas casas residenciais, mas que se pense daqui para frente em avenidas largas, em avenidas únicas, que dê fluidez ao trânsito e também dê segurança ao cidadão aracajuano e aos visitantes, enfim. Obrigado. Muito obrigado, companheiro José Carlos Oliveira.
plano diretor, mas dos códigos que estão tramitando hoje na Câmara, a gente deve muito ao IAB, a luta que o IAB travou dentro do Condurb, em confronto, inclusive, com a ADEME, e muitas propostas do IAB passaram dentro do Condurb graças à luta que eles travaram lá durante aqueles 2 anos que foi revisado esse plano diretor lá. Mesmo que eu perca aqui um tempinho falando disso, nos meus 3 minutos, mas eu gostaria de fazer esse registro, Edson. E, rapidamente aqui, eu queria pontuar algumas coisas sobre essa questão de transporte e trânsito, já que só são 3 minutos. É que, primeiro, falar um pouquinho sobre o sistema viário que está no projeto de lei atual, lá na Câmara, particularmente sobre aquela zona de adensamento restrito. E faço questão de dizer que é zona de adensamento restrito, porque a lei que fala que é zona de expansão é uma lei de 82. E o plano diretor que classifica aquela área como zona de adensamento restrito, que é para restringir, que não é para ocupar, que não é para crescer, é esquecido. A gente usa um termo de 82, esquece de usar um termo de 2000, do plano de 2000, um termo que está sendo discutido agora, talvez até propositadamente para adensar mais, para ocupar mais, para o mercado imobiliário se beneficiar muito mais disso. Então, ali é uma zona de adensamento restrito, do ponto de vista legal, inclusive. Bom, então aquele sistema viário que está hoje ali é muito bom. Estão tirando uma via expressa que estava prevista no plano diretor que vigora, ela nunca foi implementada, nunca foi colocada ali do aeroporto até o Mosqueiro, estão botando vias locais, vias arteriais, e inclusive circundando as dunas, as lagoas e o manguezal. O que ocorre é que diariamente, dia e noite, as caçambas estão aterrando as lagoas e destruindo as dunas. Quando chegar lá para colocar esse sistema viário que está no plano diretor hoje, não vão encontrar mais onde colocar, porque o Poder Executivo não fiscaliza, não tem estrutura, não tem um órgão de gestão ambiental que está no plano diretor atual também, nunca criou em 10 anos. E sem esse órgão não pode fiscalizar, a IMUB sozinha não faz isso, os órgãos do Estado e da União também não fazem. Então, eu queria também colocar o seguinte, sobre o transporte, nós do Fórum de Defesa da Grande Aracaju vamos defender a extinção desses terminais de ônibus. Chico Freire falou aqui sobre os ônibus, os terminais são iguais, os ônibus são as porcarias. Quem quiser tomar um banho, quando chover, vá no terminal do Atalaia e fique lá dentro que toma um banho. Se não tiver um guarda-chuva, toma banho. Os terminais são abandonados, administrados pelas empresas, mas são um lixo. Os sanitários não prestam, não tem fiscalização, não tem representante da SMTT dentro dos terminais. É eliminar, acabar com o terminal de ônibus. Instituir o bilhete único que quase toda a cidade brasileira está colocando, cidade grande e pequena. A cidade de São Paulo tem, Guarulhos tem, Diadema tem, Campinas tem, o estado do Rio de Janeiro é bilhete único, barcas, metrô, ônibus, tudo tem. É bilhete único, acabar com essa história de terminal, que é um peso na tarifa, inclusive. Nós vamos também discutir muito dentro do fórum e trazer para a discussão na Câmara, oferecer como sugestão, a questão das ciclovias, que pouco se fala. A questão, inclusive, que o promotor Eduardo falou aqui agora há pouco, da aproveitamento da ferrovia em Aracaju, o transporte hidroviário, que também pouco se fala aqui. Nós vamos propor o sistema de semaforização, que Chico Freire falou aqui agora, é interessante. Instituir a onda verde de semáforos. Quando der o tempo, pode apitar aí, por favor, presidente, que eu só estou colocando algumas coisas pontualmente. E nós vamos propor também a questão dos binários. Essa história de que as vias não podem ser alteradas, nós vamos ter uma grande perda em alguns casos. Se você colocar sentido único na Hermes Fontes, Adélia Franco, por exemplo, chegando até lá no Santo Antônio, sentido único na Barão de Maroni Desembargador, você pode perder árvores, perder canteiros, árvores, como o Tamaroni falou, porque não pode colocar sentido único na Avenida Coelho Campos. Tem as dificuldades, pode ter, mas pode se colocar sim, fazer binários com outras vias paralelas, sentido único na Beira-Mar, na Avenida Rotary, na Antônio Alves, da Atalaia, pode se colocar. Para se colocar corredor exclusivo, inclusive, para se colocar ciclovia, tem que se colocar sentido único nessas vias. Se não tiver intervenções que gaste, que tenha desgaste, e a gente sente muito como exemplo aquela questão do mercado, quando João Augusto Gama mexeu no mercado. Até disseram que Gama estava matando Chachado do coração, essa história saía nos rádios todo dia naquela época. E se Gama não fizesse aquilo, não tivesse a coragem de se desgastar politicamente para fazer aquela intervenção no mercado, não teria feito. Então, se não tiver um gestor, um prefeito em Aracaju, não está vendo vocês nem o próximo, porque é um processo demorado e caro realmente. Mas se não tiver um prefeito que cuide disso realmente, que tenha coragem de se desgastar, que não se preocupe com o voto, mas se preocupe com a cidade, realmente não vai fazer não. E tem que gastar e tem que fazer realmente uma coisa para valer. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor.
José já esteve hoje de manhã na Câmara Municipal de Aracaju. Está se aproximando da Câmara, viu, José? 3 minutos. Quero saudar os expositores, né? Muito feliz com a exposição, né? Até com a dos empresários do transporte. Embora as divergências, claro, né? Porque é toda na lógica, é claro, do lucro, né? Mas vamos lá. E aqui eu gostaria de salientar o artigo 80, né? Que trata do sistema viário, né? Transporte, tráfego. Seguinte, com relação ao inciso 1, né, a prevalência é um objetivo, é uma diretriz, né, a prevalência do uso coletivo sobre o uso individual. Se falando em transporte, né, o que é que temos hoje e o que poderemos ter? Do ponto de vista do que temos hoje, pensando-se numa cidade para o futuro, eu não consigo perceber que a gente consiga atingir esse objetivo, não é? O que é que a gente tem objetivamente hoje de modo de transporte em Aracaju? Exclusivamente transporte coletivo, rodoviário, ônibus, né? Basicamente. É uma exceção do ponto de vista de transporte coletivo, é o transporte de táxi lotação, que serve apenas a poucos bairros no município de Aracaju, não é? Então, se a gente for pensar do ponto de vista do futuro, eu não vejo como será um grande desafio a gente alterar o que está posto hoje. Por quê? Porque o que nós temos, o que poderia ter, é o que já foi apontado aqui, por exemplo, pelo próprio promotor, não é? A questão da utilização de outros modos de transporte. Por exemplo, hidroviário. Por que não pensar, por exemplo, na interligação dos municípios, porque não pode pensar Aracaju sem pensar nas cidades circunvizinhas, né? A região, vamos dizer, uma região metropolitana, vamos dizer assim, Socorro, Aracaju, Barra dos Coqueiros, por exemplo, utilizando Rio do Sal, Rio Puxim, Rio Sergipe, por exemplo, né? O que existe hoje é um desafio para o amanhã, pensando-se no que temos efetivamente hoje. É um grande desafio a gente alterar isso. Do ponto de vista do que está colocado no inciso 2, planejamento integrado de transporte, como diretriz, objetivo, né? Planejamento integrado de transporte com planejamento urbano. Outra grande dificuldade, outro grande desafio. Porque do ponto de vista da concepção da cidade, do ponto de vista do que a gente tem de formato das artérias, das ruas, haverá uma grande dificuldade para a implantação de um planejamento de transporte, por exemplo, né? Do ponto de vista do que a gente tem hoje, para o que a gente pode pensar e que pode ser revisto dentro de 10 anos, conforme estabelece a lei orgânica, né? Então, outro grande desafio, né? E com relação ao inciso 7, e aí eu vou dar um exemplo bem objetivo do que ocorre hoje em Aracaju, não é? Quando se fala em objetivos e diretrizes do sistema viário. A vinculação da densidade populacional à capacidade de escoamento do tráfego. Pensando-se, para concluir, pensando-se que a lei orgânica permite que dentro de no máximo 10 anos haja uma revisão, eu não consigo ver a compatibilização dessa vinculação da densidade populacional à capacidade de escoamento do tráfego na região da Jabotiana. Como vamos compatibilizar, por exemplo, o que está sendo hoje, o que é posto hoje, por exemplo, naquela região ali, da Tancredo Neves, na área da Pio X até o Sol Nascente Santa Lúcia, e o que está ocorrendo lá. Por quê? A densidade populacional altíssima hoje, caminhando para aumentar mais ainda, e a capacidade de escoamento. O que é que aconteceu? Os poderes constituídos hoje não planejaram, não fiscalizaram e permitiram que a ganância dos empresários da construção civil apresentasse o que está posto hoje, do ponto de vista de construção de edificações.
É isso que está colocado. Eu vejo isso como uma grande dificuldade e um grande desafio a ser resolvido pela cidade até nos próximos 10 anos. Muito obrigado, Eu praticamente querido não José vejo Hilton. solução. Parabéns pela sua participação. UFS. César, fica à vontade, 3 minutos. César Henriques, eu sou professor de Arquitetura e Urbanismo da UFES. Bom, eu não participei das outras audiências, né, de semana passada, de segunda-feira. Eu não sei um pouco como vai ser o caminhamento dessa audiência pública aqui. Eu estou um pouco incomodado com a discussão hoje, porque nós estamos um pouco fugindo do que Ricardo Mascarello colocou, o Waltz colocou. Eu acho a ideia de que devemos discutir que tipo de cidade nós queremos, né? Nós não estamos aqui para definir linhas de ônibus ou pontos de ônibus, onde deve ser o ponto de ônibus. Quer dizer, é uma discussão muito mais ampla que não deve se perder nas particularidades de um tema, de uma questão que é muito complexa, né? Quer dizer, pensar a cidade, né, é muito mais, quer dizer, é o objetivo nosso aqui, né? E pensar a mobilidade urbana dentro de um plano diretor, né, que faça parte de um plano diretor, né? Nós perdemos muito tempo não discutindo mobilidade urbana no plano diretor, né? Nós não temos essa discussão, né? O plano diretor não contempla essa questão da mobilidade urbana, né? De modo geral, as cidades brasileiras, elas apresentam um índice de viagens diárias por automóvel em torno de 30%. Quer dizer, apenas 30% das viagens diárias nas cidades brasileiras, de modo geral, são feitas por automóvel. Quer dizer, é um índice bastante baixo, né, se nós formos pensar o impacto que o automóvel traz na cidade. Quer dizer, nós queremos uma cidade em que o automóvel tenha esse protagonismo que nós tivemos hoje. Quer dizer, a agressividade, né, que foi colocada pelo procurador, né, do automóvel é gritante, né, não apenas do motorista do automóvel, mas do automóvel em si, né? O automóvel é um veículo de deslocamento na cidade que é extremamente agressivo, né? E com uma baixa capacidade de transporte, uma baixíssima capacidade de transporte que não é adequada às nossas cidades. Quer dizer, a média é de 1,3 passageiros por automóvel, né? No modo geral nas cidades do Brasil, ou seja, é uma capacidade de transporte baixíssima e nós não devemos querer esse tipo de cidade. Quer dizer, isso é incompatível com uma cidade sustentável, né? É preciso pensar em cidades que tenha a mobilidade, né, como por bicicleta, né, andar a pé, ônibus, transporte público, não apenas ônibus, mas metrô, bonde também, quer dizer, outras formas que não sejam automóvel. Quer dizer, o automóvel é incompatível com as cidades, né? E aí a questão do uso e ocupação do solo, né, bem colocado. Quer dizer, não adianta pensar grandes avenidas e passarelas que isso não resolve, né? Se nós queremos uma cidade compacta, né, ou uma cidade espalhada, onde os deslocamentos vão ser cada vez mais necessários. Quer dizer, uma cidade compacta permite um deslocamento de pequenas distâncias, a pé. Quer dizer, não vejo problema nenhum em andar a pé, por exemplo, né? E interessante que as melhores ruas, as melhores vias para se deslocar a pé e de bicicleta são as ruas engarrafadas, né? São as ruas onde o tráfego é lento. Quer dizer, essa é uma velocidade, né, de 15 km por hora, 20 km por hora, né, digamos 30 no máximo, 30 km por hora, que é uma velocidade compatível com o espaço urbano, né? As grandes distâncias, as grandes velocidades, né, para cobrir grandes distâncias, devem ser feitas por ônibus, metrô, bonde, né, mas não por automóvel, né? A cidade deve ser uma cidade das pequenas distâncias, né? E a discussão de mobilidade deve ser isso, quer dizer, que tipo de cidade nós queremos ter, né? Nós não estamos tendo essa discussão. Quer dizer, a cidade deve ser compacta ou espalhada? Deve ser uma cidade com condomínios com 500 metros quadrados de lado ou não, né? Que permita essa porosidade no espaço urbano, né? Ou seja, eu acho que nós estamos um pouco perdendo o tempo de ter uma discussão de um novo modelo de cidade, né? Muitas cidades, algumas cidades fora do Brasil trabalham com a perspectiva de dificultar a vida do automóvel, de penalizar
o motorista do automóvel, do cidadão que usa o automóvel na rua, porque é um sistema, é um veículo incompatível com o espaço urbano, né? Porque ele se apropria do espaço urbano de uma forma muito mais intensa do que a capacidade de transporte que ele tem, né? Quer dizer, nós queremos, digamos, incentivar o transporte por automóvel, né? Nós queremos valorizar cada vez mais o automóvel, ou queremos uma cidade para outras formas de deslocamento na cidade, né? Bom, é isso aí. Muito obrigado, professor. Professor, o senhor aqui, para que a gente possa discutir e para assinar, inclusive, a gente pega um vereador para o vereador subscrever. Agora, Tainá, né, Tainá? Tainá, IAB, UNIT. Bem, muito obrigada pela oportunidade. Bom, meu nome é Tainá, eu sou membro do IAB e também sou professora do curso de arquitetura da UNIT. Algumas colocações, na verdade, só endossando o que o professor César já colocou, realmente eu acho que as discussões estão muito pontuais e deixando de lado as questões globais e que realmente vão trazer o resultado que a gente vai querer para o plano diretor. Talvez essas questões sejam mais interessantes serem tratadas no momento da discussão do plano de mobilidade, de repente, que são questões mais pontuais. Mas, nesse momento, realmente, o que eu ia falar, e assim, aproveitando a deixa do professor Ricardo, a deixa do professor César, se a gente quer uma cidade em que a gente promove ocupação de áreas ditas como de expansão, e pegando um pouco a deixa de Firmo, que não são de expansão, são áreas de adensamento restrito por conta das fragilidades ambientais, se a gente promove essa ocupação dessa área, especialmente com habitação de interesse social, ou seja, a habitação promovida pela prefeitura, pelo Poder Executivo, pelo governo do Estado, a gente está promovendo uma cidade que vai crescer de forma espalhada. Como a gente vai garantir que essa população que está morando lá nos Cafundós de Judas, desculpa a expressão, ela vai ter acesso à infraestrutura, a transporte, e aí a gente chega na mobilidade. Isso tem a ver com macrozoneamento. Cadê os estudos atualizados? Por que a Câmara de Vereadores não vai cobrar esses estudos da Prefeitura de Aracaju? A gente não pode tratar um plano diretor com estudos de 2001, 2002, 2005, não sei quando começou. 2005, acredito que foi o primeiro estudo do plano. Então, acho que esse é um ponto crucial. A gente está discutindo uma coisa com base em, de repente, dados defasados. E a questão da quantidade das falas, né? A gente nem teve tanta oportunidade de discutir aqui, porque as falas são tão extensas, acredito que por conta realmente, né, da deficiência do plano diretor nesse aspecto que trata a questão do trânsito e da mobilidade. E a outra questão que eu queria, né, questionar é a questão da metodologia das audiências públicas. Queria perguntar, por exemplo, a Câmara Técnica ou a equipe técnica que foi contratada pela Câmara de Vereadores, se encontra presente e por que não fez a explanação sobre quais são as ações da Câmara de Vereadores, de repente, quais são os interesses da Câmara de Vereadores nesse aspecto, para que a gente possa também entender o que os nossos vereadores vão votar lá no momento da discussão na Câmara.